Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão e vamos continuar no capítulo 4. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E nessa parte nós vamos falar sobre reencarnação e ressurreição. Então, somente os saduceus tinham a ideia de que tudo terminaria assim que a gente morria. Morre o corpo físico, morreu tudo. Eles tinham essa ideia. Mas os judeus, ele tinha a ideia de que poderia se nascer de novo. Não sabia como isso, mas que a gente nascia de novo, como a gente viu na questão do Elias, no vídeo anterior, e do João Batista. Eles tinham uma ideia incompleta sobre o processo da reencarnação. Assim ele chamava o que? De ressurreição. Então, o Espiritismo dá uma ideia mais completa sobre a reencarnação. É o espírito voltando para um corpo diferente. A ressurreição, como prega a igreja, é você retornar no cadáver, no mesmo corpo. O que a ciência diz que não é possível isso acontecer. Não dá para você um corpo que já está totalmente se decompondo e você retornar o espírito ali. Não dá mais. Desligou, acabou. Volta realmente ao pó, como está na Bíblia. Do pó voltaremos, do pó sairemos, do pó voltaremos. Então, não é possível isso cientificamente. É impossível voltarmos ao mesmo corpo que nós deixamos. Volta-se no outro corpo. Então, eles tinham essa ideia, só que eles chamavam de ressurreição. A palavra correta, reencarnação, ela só vem surgir em 1858, quando o Livro dos Espíritos foi lançado. Kardec criou essa palavra reencarnação. Ela vem junto com o Espiritismo. Qualquer texto mais antigo que se usa a palavra reencarnação, tem que tomar cuidado. Por quê? A palavra passou a existir no século XIX. E não antes disso. Então, foram palavras que nasceram junto com a doutrina espírita. Tem muitos textos antigos que colocam a palavra reencarnação. Por isso, o judeu colocava ressurreição. E não tinha uma ideia, e tinha a consciência de que não era no mesmo corpo, que você poderia nascer de novo. Mas não sabia como isso acontecia. Então é mais justo reencarnação, retornar à carne. Então, essa ideia, ela pode ser aplicada de ressurreição a Lázaro, e não João Batista e Elias, né? Que Jesus tocando no corpo de Lázaro, Jesus então, ele se despertou. Foi ressurreição? Também não. Existe uma doença chamada catalepsia. A catalepsia, o espírito, ele está ligado ao corpo ainda. Então, é mais com laços frágeis, só os órgãos vitais. Então, principalmente naquela época, não dava para perceber. Então, quando o magnetismo de Jesus chegou até ele, ele se despertou. Mas ele não estava morto. E há caso aí, por exemplo, de um ator famoso, Sérgio Cardoso. Na década de 70, ele também tinha essa doença. Ele foi enterrado e quando o médico dele chegou, que estava no exterior, pediu que desenterrasse o corpo. Desenterrou o corpo, o ator estava com a roupa toda rasgada.
porque ele se debateu dentro do caixão. Porque ele se despertou e estava embaixo da terra. Morreu sufocado depois. Então, ele também tinha catalepsia. E tem muitos casos de pessoas, se a gente for procurar, que têm essa doença. Só que a medicina evoluiu e hoje é muito mais fácil perceber. Os médicos têm consciência disso. Por isso que a cremação leva mais tempo para ela ser conseguida. Por quê? Existe esse período para evitar que a pessoa esteja viva. O mentor do Chico, o Emanuel, sugere 48 horas, ou até mais, para dar tempo até, por quê? Por dois motivos. Primeiro, a catalepsia. Depois, porque é feito a desligação de todos os cordões de célula por célula do espírito para ele se desligar. E muitas vezes isso leva muito tempo, mais tempo que necessário. Então, por isso o Emanuel sugere mais tempo. Isso está relativo ao apego do espírito no mundo material. Então, há um sofrimento. Então, ele pede para que isso fosse prolongado. Só a gente só está esclarecendo por falta de curiosidade. Mas o caso do Lázaro é diferente. A catalepsia é uma doença que existe, que a pessoa fica quase que morta mesmo. Se você olhar, ela está morta. E segundo a gente estuda, a gente vai ver no conhecimento que até as pontas dos dedos de Lázaro já estavam em estado de decomposição. Mas mesmo assim, porque os órgãos vitais ainda estavam funcionando perfeitamente. Então, o toque de Jesus, ele voltou. Então, fala, ressurgiu, ressuscitou no mesmo corpo, mas só que não estava morto. Essa é a diferença. Então, isso não se aplica no caso da ressurreição. A ressurreição no mesmo corpo é impossível. Não volta mais. Quando desligou, acabou. O espírito desligou, não tem mais nada o que fazer. Então, essa é a questão. E muitos espíritos estão aí sofrendo, porque ainda estão ligados, estão vivendo como se estivesse aqui entre nós. Então, o que eles fazem? Eles vão ter o mesmo hábito, eles vão trabalhar, eles vão com a família, os familiares não falam com eles, porque não ouvem, porque eles estão no plano espiritual. Eles vêm participar dos vícios. Se ele bebia, ele vai beber junto com o encarnado, porque ele continua vivendo aqui. Se ele gosta de fumar, ele vai pegar um fumante, vai ficar junto com o fumante fumando. Por quê? É o vício, ele mantém isso aqui. Então ele vai auxiliar pessoas no que ele era apegado. Ele vai auxiliar, por exemplo, um administrador, ele vai auxiliar uma pessoa que faz coisas que ele fazia. Porque ele vive como se estivesse aqui, encarnado. Ele não vai seguir a sua vida. Somente quem tem um certo conhecimento que se desligou do corpo e segue a sua vida. E a gente vê várias histórias de espíritos contando a sua história. Então, é isso que acontece. O espírito continua sendo o mesmo desencarnado. E a maioria das pessoas não tem conhecimento para se desligar e seguir a sua vida. Ficam aqui presos por algum tempo. É isso que acontece. E aqui entre nós tem muitos espíritos presos, que querem viver como se tivessem encarnado. Vive seus vícios, as suas raivas, o seu ódio pelas pessoas, a qual ele se sente prejudicado. Tudo isso ele vive aqui entre a gente, provocando situações adversas. Porque conviveram no passado, houve um atrito, ele se acha prejudicado e vem se vingar. Outros sabem que desencarnaram, mas continuam fazendo isso.
porque acreditam que estão fazendo justiça. E vingança não é justiça, a justiça é de Deus. Então, eles continuam juntos, acertando a situação. Por isso que Jesus diz: amai vossos inimigos, seja indulgente, perdoa, peça perdão, justamente para desfazer esses laços. Até que o espírito tome a consciência do que ele fez, da vida dele, e ele continua sediando o encarnado. Ele provoca, por exemplo, uma dor qualquer na parte do corpo do encarnado. Ele fica ali provocando aquela dor. Uma cólica renal, digamos assim. Só que quando ele vai jogando essa energia e vai tendo essa dor, logo ele também começa a sentir os mesmos incômodos do encarnado. Se ele provoca um distúrbio mental, ele vai acabar sentindo a mesma coisa. Então é isso. Então, e nisso recebe ajuda. A gente está falando de um processo obsessivo, né? Então, essa é a questão. Então, nós estamos desligando, fazendo isso, orando sempre e pedindo ajuda a esses irmãos e irmãs. Então, aqui nós falamos da reencarnação. E tudo isso que eu falei sobre o processo de assédio, a gente depois vai reencarnando e vai resolvendo essas questões com essas pessoas. Os nossos familiares têm muito a ver com esse processo nosso. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.